Bom dia, boa tarde ou boa noite. Queridos alunos, hoje nós vamos trabalhar esta habilidade. Então, ao final desta semana, eu espero que vocês consigam classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de e é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000, ok? Então, primeiro nós vamos tratar do assunto múltiplos e divisores, ok? Esse conteúdo ele é bem simples, mas eu preciso de atenção. Então, primeiro nós vamos começar com a definição de múltiplos. O que são múltiplos? Antes da gente ler a definição de múltiplos, eu quero que vocês pensem na palavra múltiplo. A palavra múltiplo, ela nos lembra a palavra multiplicação, ok? Então, agora, nós vamos ler a definição. O que são múltiplos? É o resultado da multiplicação de um determinado número por outros natural. A quantidade de múltiplos de um número qualquer é infinito. Então, esta é a definição. Então, qual é a definição de múltiplos? É o resultado da multiplicação de um determinado número por outro natural. E a quantidade de múltiplos, ela é infinita. Vamos ao exemplo aqui. Então, vamos dizer que eu queira calcular quais são os múltiplos de 2. Então, vamos à definição. O que fala a definição? A definição fala que múltiplo é o resultado da multiplicação de um número. Então, se eu quero saber os múltiplos de 2, então esse 2 é um número, por outros naturais, ok? Então, o múltiplo de um número é o resultado da multiplicação deste número 2 por outros números naturais. Nós vimos já em aulas anteriores que o conjunto dos números naturais, ele é composto pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, porque ele não tem fim. Por esse motivo, que os múltiplos de qualquer número que seja, ele também é infinito. Porque se o conjunto dos números naturais, ele não tem fim, então, eu vou multiplicar o 2 por infinitos números, né? E aí, eu vou ter infinitos resultados. Então, por isso que ele não tem fim. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Eu quero saber quais são os múltiplos de 2, ou seja, eu quero saber quais são os resultados da multiplicação deste número 2 por outros números naturais. Então, eu fiz aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Então, 2 é o múltiplo de 2. 4 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vai ser 4. 6 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque eu posso multiplicar este 2 por 3 e eu vou obter o resultado 6. O 8 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque é 2 vezes 4. O 10 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes o 5 vai ser igual a 10. O 12 também é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes o 6 vai dar 12. O 14 também é múltiplo de 2. Por quê? 2 vezes o 7 vai ser igual a 14. O 16 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes o 8 é igual a 16. E assim por diante, tá? Por que eu coloquei o etc e pontinho aqui? Porque o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Ou seja, se eu pedisse para vocês determinarem todos os múltiplos de 2, vocês ficariam o resto da vida de vocês aqui, né? E vocês não chegariam a um fim. Por quê? Porque ele é infinito, assim como o conjunto dos números naturais. Desculpem. Podemos concluir, então, o que nós podemos concluir com isso? Ó, que o M, que é de múltiplos, então, ó, os múltiplos de 2, entre parênteses, é essa nomenclatura, ok? Então, os múltiplos de 2 é igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, nananana, pontinho, pontinho. Por que pontinho, pontinho? Porque ele é um conjunto infinito. Os múltiplos de qualquer número, ele sempre será infinito, ok? Vamos pegar aqui os múltiplos de 3 agora, né? Então o que são os múltiplos de 3? Eu vou pegar esse número, que é o 3, e vou multiplicar por outros números naturais. Aí, o resultado dessa multiplicação significa que ele é múltiplo. Então, nós temos aqui, ó, o 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13, 3 vezes 14 e assim por diante. Pontinho, 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 porque ele é um conjunto infinito. Ok? Processaram toda essa informação? Se você ainda não entendeu, pausa o vídeo e volta novamente. Falando em múltiplos, nós vamos falar agora sobre o mínimo múltiplo comum, ok? Então, o que seria o mínimo múltiplo comum? Então, nós vamos pensar aqui em cada uma dessas palavras. Então, mínimo é o menor valor, ok? Então, a palavra mínimo, ela significa o quê? O menor valor. Múltiplo, a gente acabou de ver, né? Então, o que são os múltiplos? Os múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por outros números naturais. Comum. A palavra comum é o que eles têm de igual, ok? O que eu, professora Gislaine, tenho em comum com vocês? Então, nós somos seres humanos, isso é o que nós temos em comum, isso que nós temos de igual, nós somos seres humanos, ok? Então, eu quero saber aqui, ó, qual é o mínimo múltiplo comum entre os números, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 8. Então, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8. Então, para mim achar esse mínimo múltiplo comum, eu vou fazer o quê? Eu primeiro vou determinar quais são os múltiplos de 5, ok? Então, os múltiplos de 5, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, pontinho, 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 porque é um conjunto infinito. Quais são os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 65, 72, 80, 88 e pontinho, pontinho, porque ele é um conjunto infinito, ou seja, eu poderia continuar aí, mas aqui já tá bom pra gente. Então, eu olhando os múltiplos de 5 e olhando os múltiplos de 8, eu vou observar que o que eles têm em comum, né? O que eles têm de igual aqui nos múltiplos de 5 e nos múltiplos de 8. Nos múltiplos de 5 eu tenho o número 40 e nos múltiplos de 8 eu também tenho o número 40. Mas além do 40 eu tenho 80 também. Se eu continuasse aqui os múltiplos de 5 e os múltiplos de 8, eu encontraria outros valores parecidos, ok? Mas aí já tá bom. Por que aí já tá bom? Porque eu quero o mínimo. O que é o mínimo? É o menor valor. Então, olhando aqui, ó, 40 e o 80 foi o que eu achei em comum nos dois aqui. Olhando esses dois aqui, 40 e 80, qual é o menor valor? O menor valor é o 40. Então, eu posso afirmar que o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 8 é igual a 40. Ou seja, o que significa isso?
que o menor valor, que é múltiplo comum, ou seja, que tem nas duas sequências ali, né? Qual é o menor valor? É o 40. Vamos pegar mais um exemplo, mas agora a gente pega com 3 para ficar mais divertido, ok? Então, agora eu quero, né? Nós vamos ver nesse exemplo aqui. Nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum entre quem? Entre os números 4, o 5 e o 10, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, primeiro os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? É o 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Desculpem. 44, 48, 52, 56 e pontinho, pontinho, porque ele continuaria aqui. Agora, nós vamos determinar quais são os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 é o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Vou parar por aqui, mas eu vou colocar os pontinhos porque ele continua. E os múltiplos de 10. Quais são os múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim por diante. Então, nós vamos olhar aqui agora, né, quais números eles têm em comum nos 3 agora, porque eu quero determinar o mínimo múltiplo comum entre o 4, 5 e o 10, ok? Então, nós vamos ter que olhar nos 3 múltiplos aqui. Então, precisa estar nos 3. Então, no múltiplos de 4 aqui, eu tenho 20. Nos múltiplos de 5 eu também tenho 20. Nos múltiplos de 10 eu também tenho 20. Fora o 20, eu também tenho 40. Ó, nos múltiplos de 4, nos múltiplos de 5 e nos múltiplos de 10. Ah, mas professora, ó, aqui no 10 tem 30, nos múltiplos de 10, e nos múltiplos de 5 também tem 30, mas nos múltiplos de 4 não tem, então eu não posso circular eles, ok? Posso circular o 30. Então, nós achamos aqui, tem que ter nos 3. Então, nós achamos o 20 e o 40. Aí, eu quero saber o mínimo, ou seja, o menor valor. Então, entre o 20 e o 40, o menor valor é o 20. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que o mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC, entre 4, 5 e 10 é igual a 20. Processando. Ok. Se você não entendeu, pausa o vídeo e volte novamente. Agora que nós já falamos sobre os múltiplos, nós vamos falar sobre os divisores, ok? Então, o que são os divisores? Divisores é um número é divisor de outro, quando o resto da divisão for igual a 0. Porém, os divisores, então vamos lembrar da palavrinha, igual nós fizemos nos múltiplos. Divisores vem da palavra divisão. Então, quando que um número ele é divisor do outro? Quando eu faço a continha de divisão e o resultado ele é igual a 0. Ah, professora, mas sobrou aqui, se eu posso colocar uma vírgula lá embaixo na chave e acrescentar um 0. Mas aí ele não vai dar certo, esse não é um divisor. Por quê? O divisor ele tem que ser uma conta exata. Ele não pode dar um número decimal, ok? Aí aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por que ele é finito? Ó, percebam que ele tem fim. Então, quais são os múltiplos de 4? Por quem eu posso dividir o 4? Então, ó, quais são os divisores de 4? Eu posso dividir o 4 por 1, por 2 e por 4, ok?
Os divisores de 6, eu posso dividir o 6 por quem? Por 1, por 2, por 3 e 6. Então, perceba que ele é infinito, ou seja, ele tem fim, certo? Aí, aqui nós temos os divisores de 8, os divisores de 9 e os divisores de 10, ok? Agora, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Então, a gente vai pensar nas palavras, o que significa cada uma delas. Então, agora nós temos o máximo. O máximo, ele significa o maior valor. Divisor, a gente já viu a definição ali, né? Que é quando eu faço um divisor, um número é divisor do outro, quando eu faço a divisão e ela não tem resto, né? O resto é zero. E comum é o que eles têm de igual. Então, nós vamos pegar aqui como exemplo o 4 e o 6. Então, quais são os divisores de 4? Né? Ou seja, por quem eu posso dividir o 4? Eu posso dividir o 4 por 1, eu posso dividir o 4 por 2 e eu posso dividir o 4 por 4, ok? Quais são os divisores de 6? Eu posso dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e por 6, ok? Aí, nós vamos ver o que eles têm em comum. Eles têm em comum o número 1 e o número 2, certo? Só que agora eu quero o máximo divisor comum. Máximo é o maior valor. Então, entre 1 e 2, o maior valor é quem? É o 2. Então, o máximo divisor comum, né? Ou seja, o MDC entre 4 e 6 será igual a 2. Ok? Pausem o vídeo se for preciso. Olhem com bastante atenção. Vamos a mais um exemplo aqui, ok? Nesse exemplo agora, eu quero achar o máximo divisor comum, só que agora entre 3 números. Então, eu quero saber qual é o máximo divisor entre o 6, o 15 e o 18. Ou seja, qual é o maior valor que eu consigo dividir o 6, o 15 e o 18, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, quais são os divisores de 6. Então, eu consigo dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. Eu consigo dividir o 15, né? Os divisores de 15 são quem? O 1, o 3, o 5 e o 15. E os divisores de 18, ou seja, por quem eu consigo dividir o 18? Eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18, ok? Ah, professora, mas aqui, ó, nos divisores de 6 eu tenho 2 e nos divisores de 18 também, mas no de 15 não, então eu não posso circular. Ah, mas no divisores de 6 eu tenho 6 e no divisores de 18 eu também tenho, mas no de 15 eu não tenho, então eu não posso circular, ok? Como eu estou querendo determinar o máximo divisor entre 3 números, os números eles precisam aparecer na sequência dos 3 divisores, ok? Então, nós temos aqui em comum o 1 e o 3. Então, o que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que o máximo divisor comum entre o 6, o 15, e o 18 é igual a 3. Ok? Ufa! Acabou? Não! Agora nós vamos falar sobre números primos e compostos, ok? Então, primeiro nós vamos falar sobre a definição de números primos, ok?
Então, qual que é a definição de números primos? Números primos é aquele que possui apenas 2 divisores. Pode ser qualquer divisor? Não. Quem são esses 2 divisores? O 1 e ele mesmo, ok? Aí nós vamos usar um método para descobrir quais são esses números primos, ok? Então, vocês irão montar no caderno de vocês aí esta tabelinha do 1 até o número 100 e vão, né, observar bem as comandas que eu vou dar. Dá pausa ao vídeo e faça a tabelinha no caderno. Feito a tabelinha no caderno, atenção à comanda. Vocês irão fazer o seguinte: nesta tabela do caderno, vocês irão marcar um X em todos os múltiplos de 2 maiores do que 2. Então, vamos voltar lá na definição de múltiplos. Múltiplos é o resultado da multiplicação deste número por outro natural. Então, eu preciso marcar um xizinho aí na tabela em todos os números múltiplos de 2 maiores que 2. Então, o 2 eu não vou marcar um xizinho, ok? Então, qual que é o próximo múltiplo? É o 4. Então, vocês vão marcar um x no 4. Depois, 6. Depois 8, depois 10, depois 12 e assim por diante, ok? Até chegar lá no 100. Fez isso? Agora você vai marcar um X nos múltiplos de 3 maiores do que 3. Então, quais são os múltiplos de 3? 3, mas precisa ser maior que 3, então 3 não conta. Então, o próximo é o 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Fez? Agora, você vai marcar um xizinho nos múltiplos de 5, maiores que 5. Então, não pode fazer um x no 5. Então, depois do 5, quais são os múltiplos? 10, 15, 20 e assim por diante. E por último, mas não menos importante, vocês vão marcar um X nos múltiplos de 7 maiores do que 7. Então, o que vocês vão marcar? Então, o 7, ele é um múltiplo de 7, mas tem que ser maior que 7. Então, o próximo é o 14, 21, 28 e assim por diante. Ok? Pause esse vídeo e faça o xizinho na sua tabela, seguindo essas orientações aqui, ok? Estou de olho no senhor, que em vez de pausar o vídeo, seguiu adiante, hein? Agora que você marcou todos os X, a sua tabela ficará assim, ok? Então, você marcou todos os xizinhos aqui em todos os múltiplos que foi dado na comanda anterior. Você irá arriscar também o 1, ok? Por que você vai marcar um xizinho no 1? Porque o 1, vamos voltar na definição de números primos. Diz o seguinte: a definição de números primos é aquele número que possui apenas 2 divisores, ou seja, eu posso pegar esse número e dividir apenas por 2 números, que é 1 e ele mesmo. Por que o 1 ele não é um número primo? Porque ele já não vai respeitar a regra de 2 divisores. Por que não? Porque o 1, se eu tenho uma bala, eu só consigo dividir para uma pessoa. Então, ele tem apenas um divisor, ou seja, que é ele mesmo, ok? Então, eu posso marcar um xizinho. Então, vamos pensar aqui agora, falando ainda da definição de números primos, ok? O que sobrou aqui, ó, nessa tabela, são chamados números primos. Então, o que significa isso? Significa que eles têm apenas 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, eu posso pegar o 2 e ele é divisível apenas por 1. Então, se eu tenho 2 balas, eu consigo dividir para uma pessoa.
mas eu também posso dividir só por ele mesmo, né? Então, ou eu divido 2 por 1, ou eu divido 2 por ele mesmo. Então, 2 balas dividido para 2 pessoas dá 1 bala para cada um. E assim por diante, todos os outros números que estão em amarelo aqui na nossa tabela, ok? Pausa o vídeo e confira se a sua tabela ficou parecida, se ficou igual com essa tabela aqui, ok? Depois a gente vai ver onde a gente vai usar esses múltiplos aí, ok? Opa, esses múltiplos não, desculpem, esses números primos. Agora, nós vamos falar sobre os números compostos. Então, o que são os números compostos? São aqueles que possuem mais de 2 divisores. Então, o número primo é aquele que só tem 2 divisores, sendo 1 e ele mesmo. E os números compostos são aqueles que têm 2 ou mais divisores, ok? Então, por exemplo, né? O 4, ele é um número composto. Por que ele é um número composto? Porque ele é divisível por 3 números, ó. Ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, ele é um número composto, ok? O 6 é um número composto, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 divisores. O número 8, ele é um número composto, porque ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. O número 9 é um número composto, porque ele tem 1, 2, 3 divisores. E assim por diante, continua aqui, ok? Agora sim, acabou. Obrigado a todos que pararam um tempinho aí do seu tempo, pararam um pouquinho aí da sua rotina para assistir essa aula, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.